noite aí, galera. Fala, Diegão. Problemas técnicos aqui, agora foi. Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Galera aí tá ouvindo a gente? Dá um ok aí, galera, para ver se tá ouvindo aí. Dá um joinha aí pra gente. Show, show. Vamos lá, Tiagão. Beleza, Já tá no horário, já podemos começar. beleza. Problemas técnicos aqui, mas agora vamos fluir com tudo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Diego ter aceitado essa live comigo. Eu sei que mesmo em tempos de isolamento, quarentena, eu tenho trocado ideia com ele, eu tenho visto o quanto ele está produzindo, está estudando, sempre em busca da excelência. Eu conheço o Diego há bastante tempo e aproveito a oportunidade para dizer que admiro muito o trabalho dele e sei que ele deixou o legado dele aqui no Rio de Janeiro, em Espírito Santo e em Porto Alegre ele também não está fazendo diferente, né, Diegão? Então, quero dizer que sou seu Vamos, fã, admiro o teu trabalho, irmão. Eu sei o teu empenho, eu sei o seu comprometimento com a profissão, sempre em busca da excelência. Beleza? legal. Valeu, Tiagão. A admiração é recíproca, né? O pessoal que são nossos amigos pessoais aí sabem que eu e o Thiago, a gente tem uma amizade aí de longa data, né? Desde a infância, literalmente. E a gente, além da amizade, a gente tem em comum a nossa profissão, né? E o quanto a gente leva a sério a nossa profissão. Então, eu tive o prazer de ter o Thiago aí na minha equipe, da Gomes Carneiro, da Bodytech, como estagiário, depois como professor. E às vezes é complicado, né? Porque a gente sempre fica vulnerável a juízo de valor. Mas o Thiago, ele foi meu melhor professor da minha equipe enquanto eu estava em sala na Bodytech Gomes Carneiro, né? Porque além do carisma excepcional, visão de sala, dinâmica, qualidade de atendimento, amar o que faz, e ainda tinha o conteúdo técnico, né? Então, foi um prazer aí, né? Nossa relação, ela vai da amizade ao lado profissional. E vai ser um prazer aí trocar essa ideia aí, Vamos com junto com os tudo. nossos amigos aí que estão acompanhando. Então, o tema que eu propus para o Diego foi controle motor. Óbvio que a ideia não é esgotar todas as dúvidas sobre o tema, até porque eu mesmo ainda continuo com várias, mas a gente vai se basear em bastante evidências. E eu quero pedir para a galera que está aí ó, acompanhando a gente, compartilha com a galera e faz um convite aí, tá? Para quem não me conhece, sou o Thiago, sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em Treinamento Funcional e Reabilitação Musculoesquelética, né? Para começar minha fala, eu quero trazer uma perspectiva histórica, né? Na minha época, quando eu comecei a aprender a prescrever treinos de musculação, elaborar séries de musculação, a gente tinha um conceito de treinamento baseado no bodybuilding, né? No fisiculturista, prescrever músculos, né? De forma isolada. Então, eram aquelas divisões clássicas de treino, né? Que a gente treinava, elaborava os treinos peito e tríceps, costa e bíceps e perna e ombro, quando o aluno treinava 6 vezes por semana, 5 a 6 vezes, e aí tinha aquela outra divisão também que era peito, ombro e tríceps, costa, bíceps e perna, e aquele outro método que é bem conhecido pelos bodybuilding, que é o blitz, né? Ou seja, treinar um grupo muscular por dia e aí o cara dava uma pancada, um volume, uma intensidade para cada grupo muscular bem grande no mesmo dia, né? Nada contra os fisiculturistas, mas depois que a gente começou a enxergar o treinamento de outra forma, a gente conseguiu obter resultados mais expressivos, né? E aí vieram alguns autores que trouxeram outras teorias, outros conceitos de treinamento, que é o Michael Bolle e o Juan Carlos Santana, e aí eles começaram a se apoiar no que o corpo humano é capaz de fazer. Então, o corpo humano é capaz de empurrar e de puxar, né, na vertical e na horizontal. Ele é capaz de sentar e levantar. Ele é capaz de carregar. Ele é capaz de arremessar,
ele é capaz de se locomover e ortostatismo, rodar e conter a rotação e arremessar, né? Então, aí esse tipo de programa ele passou a ser um programa mais equilibrado, mais adequado para a maioria das pessoas que buscam o treinamento na academia com o intuito de qualidade de vida, saúde e longevidade, tendo em vista que esses padrões motores, que esses movimentos vão preparar, de fato, quando você busca um trabalho de força bem realizado, vão preparar para as atividades do cotidiano, né? Então, pegar uma mala da esteira rolante, buscar um objeto no chão, carregar sacola no dia a dia, né? Enfim. E, além disso, para os atletas que buscam performance, que buscam redução das chances de lesões, esses programas de treinamento baseados nesses conceitos vão preparar muito mais os atletas no que diz respeito ao engrama motor, né? Ao repertório motor. E aí a gente tem que se basear no conceito de movimento, né? E uma frase muito boa que eu gosto, que é do Michael Boyle, que é: se você treina músculos, você perde o foco no movimento e perde a qualidade do movimento. Agora, se você treina movimento, você mantém a qualidade do movimento e, consequente, treina músculos. E ainda voltando sobre o conceito de treinamento isolado, o que eu observava muito na minha prática, né, quando a gente elaborava os programas, aqueles alunos que buscavam uma hipertrofia excessiva de determinados grupos musculares, né? Então, por exemplo, um peitoral. Segunda-feira era aquele dia clássico de peitoral na academia, e todo mundo no supino e no crucifixo, e isso deixava os nossos alunos, nossos clientes, com o corpo muito desequilibrado, e o que prejudicava muito a biomecânica do ombro, né? A artrocinemática, né? Então, o posicionamento, o centramento da articulação, ela não ficava muito adequado, e aí aumentava muito as chances de lesão. E muito parecido com as mulheres, era a questão do quadríceps, né? As mulheres gostavam muito de desenvolver a coxa, o quadríceps, e esqueciam um pouco do posterior de coxa. E a gente via a gente sabe que tem uma relação, uma razão quadríceps, isquiotibiais. Fisiologicamente, o quadríceps ele já é mais forte do que os isquios, mas se você dá uma pancada muito grande só na articulação do joelho, você ainda aumenta ainda mais essa diferença entre quadríceps e posterior de coxa, né? E aí a ideia aqui que a gente se propôs é falar de controle motor, de padrão motor e quais são as estratégias, quais são as melhores estratégias para melhorar isso. Mas acho que antes do processo é importante a gente enfatizar que antes de você pensar na estruturação de um treinamento, você tem que avaliar o seu aluno, né? Você tem que ver o quão bem esse aluno se movimenta, para você observar quais são as disfunções dele, quais são as necessidades, quais são os elos mais fracos, né? Então, de fato, você precisa conhecer o seu aluno antes de começar o treinamento. E por isso que na área de fitness, na academia, cresceu muito as ferramentas de avaliação, né? O FMS, os protocolos da NASM. Eu sei que o Diego não usa muito o FMS, ele é favorável ao outro, mas eu acho que foi um protocolo que teve seu valor, né? Que foi um dos primeiros que chegaram no mercado. De uma certa forma, na minha opinião, ao meu ver, foi um divisor de águas, foi o primeiro protocolo que eu tive contato nessa parte de movimento. E para quem é da fisioterapia, já tem bastante consciência. Outro padrão que é importante a gente avaliar é o padrão respiratório, que mais para frente a gente vai abordar com mais aprofundado, né? Beleza. Então, vou começar tentando contextualizar, tá, o que é o controle motor, qual é a importância do controle motor, né? E no processo de treinamento, em que momento, né? Em que momento da sessão de treino, em que fase da periodização, para qual nível de atleta a gente deve dar mais ou menos ênfase às tarefas de controle motor.
Eu queria mostrar uma imagem, tá? Talvez seja uma única imagem que possa melhor definir o processo de treinamento, que é a pirâmide da performance do Ray Cook. Tá? Então, o que essa pirâmide nos informa? Na base da pirâmide, ou seja, aquilo que a gente deve trabalhar com maior ênfase, de forma prioritária, está a qualidade do movimento funcional. Que movimentos funcionais são esses? Cara, são exatamente esses padrões que o Thiago falou. Né? A mudança de nível, né? A dominância de quadril, dominância de joelho, puxar, empurrar, caminhar, pular, lançar. Esses movimentos naturais com boa qualidade de movimento. Né? E a gente sabe que para uma boa qualidade de movimento, há necessidade da expressão de bons níveis de mobilidade e bons níveis de estabilidade, e a partir desses níveis, nós treinamos o que é verdadeiramente o controle motor, né? Que é a capacidade de controlar os movimentos com qualidade, mas a premissa é ter bons níveis de mobilidade. Então, a partir da melhora, né, e aí o Thiago falou, a gente inicia esse trabalho avaliando a qualidade do movimento, né, para que a abordagem de melhora do movimento dele seja focada, né, nas disfunções, nos elos peculiares do aluno. A partir de um sistema alinhado, a gente pode passar para o segundo nível da pirâmide, que é a performance funcional. Aí a gente está falando do desenvolvimento de capacidades de performance. Basicamente, força, potência, condicionamento cardiorrespiratório, cardiometabólico, o desenvolvimento do sistema energético, como preferir chamar, né? Mas esse desenvolvimento de performance num contexto mais geral, ou seja, eu vou aumentar os níveis de força em todos os padrões de movimento, né? Eu vou aumentar os meus níveis de potência, principalmente nos gestos integrados, que são os mais potentes, que envolvem a extensão tripla, né? E o condicionamento cardiometabólico ele tem que ser desenvolvido em posições biomecânicas que são similares à demanda do esporte ou à demanda das atividades do dia a dia, de acordo com os nossos alunos, né? A gente está falando aí de um desenvolvimento atlético mais geral. A partir desses níveis de performance, com uma boa qualidade de movimento, somente assim a gente pode progredir para o topo da pirâmide, que é o treinamento da habilidade específica do esporte. Então, nesse momento, a gente está falando de especificidade de treinamento, né? Esse é o momento que eu vou colocar o atleta em campo, ou seja, qual for o ambiente do esporte dele, e eu vou ter drills, exercícios que são bastante similares, ou seja, que tem grande transferência para o esporte dele, né? Eu queria começar falando que esse modelo de treinamento, né, que é um modelo de treinamento proposto para o esporte, ele não é diferente para o indivíduo que não é atleta, né? No meu ponto de vista, na minha intervenção, se engana quem acha que eu só trabalho com atletas, né? O esporte, de fato, é o meu maior sonho, mas eu gosto de trabalhar com a melhora de qualidade de vida de todos os níveis de população, né? Só que o modelo de treinamento do meu atleta e do meu aluno normal, que quer melhorar a qualidade de vida, quer melhorar os níveis de saúde, quer melhorar a performance funcional, né, quer mudar a composição corporal, né, o modelo de treinamento não difere muito, guardadas as devidas proporções, né? Uma coisa que difere do treinamento de um aluno normal de academia de um atleta é que, às vezes, o atleta ele tem que se especializar numa função, né? Então, a gente tem aqui a forma como a Transform-se divide as capacidades físicas do treinamento, né? O que ocorre é que alguns esportes eles necessitam, né, de um desenvolvimento extremo de uma capacidade física, onde o treinamento, né, de alto volume numa outra capacidade física pode gerar interferência, né, concorrência. Quando eu estou falando de treinamento para um indivíduo normal, que não vai praticar um esporte especial, não vai fazer uma atividade física competitiva, né, a gente vai tentar desenvolver de forma equilibrada e harmônica todas essas capacidades físicas, certo? Então, voltando aqui para a pirâmide, basicamente a base da pirâmide é o controle motor, né? Então, o que é o controle motor? Vou virar a câmera aqui. Tá, o controle motor, ele pode ser resumidamente explicado como a capacidade do nosso corpo de perceber as informações sobre o ambiente interno e externo, né? De conduzir essas informações para o sistema nervoso central, que a partir do conhecimento do ambiente externo e interno
vai ter a capacidade de executar ações motoras eficientes com qualidade, né? Então, é necessário restabelecer a propriocepção, né? O que eu estou querendo dizer com isso é, um indivíduo que chega na academia com dor, eu não vou ter sucesso, né? O profissional de educação física, ele não vai ter sucesso na melhora do movimento desse indivíduo. Porque quando o indivíduo está com dor, ele está com a propriocepção afetada, né? E quando a propriocepção está alterada, o sistema nervoso ele fica cego, ele não consegue produzir ações motoras eficazes, né? Da mesma forma, é importante a integridade do sistema visual, do sistema vestibular, para a captação das informações do ambiente externo, né? Apenas assim a gente consegue gerar um bom controle motor. Beleza? Então, feita essa introdução aí, acho que a gente já pode falar um pouco mais específico aí de alguns testes de movimentos que a gente utiliza, né? Começando aí pelo padrão respiratório. Beleza. Mas antes da gente entrar no padrão respiratório, Diego, eu gostaria de falar uma teoria, né, que ilustra muito bem a importância da gente ter um controle de movimento, um padrão motor adequado, que é a zona de aceitação de carga. Que isso traz para a gente de interessante e de importante? É o seguinte, está me ouvindo? Aham. Sim. A galera está acompanhando. Beleza. Então, o que ele traz para a gente de interessante da gente analisar? Que toda a estrutura, né, toda a estrutura passiva, né, ou seja, os ossos, os ligamentos, a cartilagem, bem como as ativas, que são os músculos, elas têm uma capacidade de aceitação de carga, né? E aí a gente chama isso de envelope de função, né? Então, vou virar aqui para mostrar uma imagem para vocês. Como é que vira isso aqui? Lá no canto direito inferior da tela. Aqui. Então, essa aqui é o gráfico, né, que ilustra muito bem o envelope de função. E o envelope de função ele pode ser dividido em 3 zonas, né? Uma é a zona de homeostase, né, na qual, normalmente, quando a gente tem um programa de treinamento bem estruturado, né, com o estímulo e o descanso, e o atleta lá, o aluno, ele está treinando e descansando de forma adequada, ele fica dentro desse envelope de função, dentro de uma zona de homeostase, né? E aqui, nessa linha aqui, como a gente pode analisar, é como se fosse a carga de treinamento. E embaixo é a frequência de treinamento, né? Então, quando você está produzindo, está realizando, performando exercícios eficientes, né, com qualidade, com controle motor, e aí, então, normalmente, esse envelope de função, a tendência é ele aumentar, né? E aí você conseguir suportar maiores cargas de treinamento. Por outro lado, se você tem um treinamento que não tem um descanso adequado, ou então que você está sobrecarregando demais ou fazendo exercícios com compensações, exercícios ineficientes e com disfunção, você começa a entrar numa zona de sobrecarga, que é suprafisiológica, né? E se você entra com uma alta frequência nessa zona suprafisiológica, você pode entrar num momento que você entra numa zona de falha estrutural, né? Então, eu acho que esse artigo ele traz para a gente essa informação. Ele está falando em específico do joelho, mas eu acho muito interessante, muito pertinente a gente falar, trazer também para a coluna, porque a gente sabe que os discos intervertebrais eles são estruturas pouco inervadas e pouco vascularizadas. Então, se você produz movimentos repetitivos de formas ineficientes, por longo tempo, você pode até fazer exercícios com disfunção, com baixa intensidade, mas com alta frequência, e aí você vai estar batendo sempre ali na zona de sobrecarga, numa zona suprafisiológica, e uma hora não vai dar jeito, entendeu?
vai acabar vindo a lesão, né? Legal. O pessoal está perguntando se a gente pode disponibilizar os artigos. Um, um dos canais que a gente consegue disponibilizar os artigos é o Telegram, né? Então, a gente já lançou o Telegram da Transformance, né? No último curso eu postei alguns artigos por lá, né? E aí, tanto eu como o Thiago, aí a gente resume os principais papers aí que a gente está utilizando e disponibiliza lá no canal Telegram da Transformance, beleza? Sim, beleza. Tiagão, sobre a avaliação do padrão respiratório, quer introduzir? Não, pode falar. Beleza. Então, conforme a gente vem comentando aí desde o início, é importante a gente melhorar a qualidade de movimento antes da gente adicionar sobrecarga, antes da gente adicionar carga nesse sistema, né? O sistema ele precisa estar alinhado. Então, quando o aluno chega para a gente precisa saber como que o aluno se movimenta, né? E cada vez é mais comum nos centros de treinamento, nas academias, né, os profissionais se valerem de algum tipo de avaliação do movimento, né? Como o Thiago falou, o FMS aí com certeza foi o protocolo mais reprodutivo e mais difundido, né, pelo mundo, né? Apesar de eu né, não só eu, né, como ter os críticos do FMS, né, tem uma galera crítica do FMS na literatura, né, mas eu acho que o FMS ele não é o suficiente para te dar um bom diagnóstico, ele não é o suficiente para te dar uma boa intervenção, né? Então, eu acho que é necessário a gente não apenas graduar o movimento, mas a gente saber interpretar e tentar identificar qual é a causa da baixa qualidade do movimento, tá? Então, eu vou entrar mais especial em alguns testes aqui, que eu acho que é fundamental para a gente ter a conversa de hoje, são os testes do padrão respiratório, né? O teste de agachamento unilateral, o step-down test, e o agachamento overhead, né? Se você não tem tempo, pelo menos através desses 3 testes, você já consegue ter uma boa leitura da qualidade do movimento do cliente de uma forma geral, tá? O padrão respiratório, o FMS, ele recomenda que essa avaliação seja feita sentado ou na posição supina, né? Eu prefiro utilizar a posição supina. Então, basicamente, a gente não precisa nem comunicar ao aluno que a gente está fazendo o teste nele, a gente coloca ele deitado e observa o padrão de respiração dele, né? É importante que esteja em repouso, que não tenha feito atividade física ainda. E a gente vai observar se durante a inspiração ele tem um aumento do diâmetro da circunferência abdominal, né? E se existe um movimento de expansão das costelas inferiores, né? Então, essa é a respiração saudável, né? O problema é que os nossos alunos eles passam 20 horas sentados, né, sob uma tensão constante, né, estresse de vários tipos, e a própria posição sentada coloca o diafragma, que é o principal músculo respiratório, numa posição de insuficiência, né? Então ele não fica num posicionamento favorável para o alongamento do comportamento, né? E uma disfunção bastante comum, né, é a dominância sinergística dos músculos acessórios da respiração, né? Então, os intercostais, os escalenos, o esternocleidomastoide, o peitoral menor, são músculos que são acessórios, eles só deveriam participar da respiração em situações de hiperventilação devido ao exercício, né? E que não deveriam estar sendo solicitados em repouso, né? E toda vez que a gente tem um músculo que não desempenha seu papel principal, né? Por exemplo, um diafragma inibido, e aí você tem a dominância sinergística, a gente cria vários pontos de tensão no nosso organismo, né? Uma consequência disso é a rigidez torácica. A rigidez torácica é algo que a gente tem que avaliar também, a gente avalia muito bem, por exemplo, no agachamento overhead, tá? Mas a rigidez torácica ela é fundamental para a saúde, né, do ombro e da coluna cervical. Então, um indivíduo que tem rigidez torácica excessiva, né, ele pode vir a sofrer com cervicalgia ou com síndrome do pacto do ombro, entre outras questões, tá? Então, voltando para a avaliação, você coloca o indivíduo supino, né, apoia a perna dele em 90 graus, né, de forma que a perna fique totalmente descansada, e aí você verifica se em repouso você tem aumento do diâmetro intraabdominal, certo? Feito isso, você pode tirar o apoio dos pés, né, e ver qual é a estratégia que o aluno ele utiliza para estabilizar as pernas dele, né? O diafragma
além do papel de respiração, é um músculo que possui dupla função, né? É o primeiro músculo que funciona no nosso corpo ao nascimento, né? Ele funciona exclusivamente para respirar, né? Por volta dos 3 meses de idade, o bebê ele consegue sustentar as pernas, né, no ar, né? E ele começa a criar movimento nos bracinhos também para pegar um brinquedinho, para alguma curiosidade. Para que ele consiga realizar esse movimento, né, a sustentação das pernas, é necessário criar a estabilidade proximal para viabilizar o movimento distal, certo? Então, a estabilidade sagital é uma premissa para a qualidade do movimento, certo? Por quê? Simplesmente, né, os músculos das extremidades, né, eles têm fixação no tronco ou têm fixação na pelve, né, e eles exercem uma carga biomecânica, né, então eles precisam de um ponto fixo para se estabilizar, para poder ter uma ação eficiente, né? Além disso, o centramento articular na coluna e na região lombopélvica, né, que é conquistado a partir dessa estabilização intrínseca, tá? Que é essa atividade coordenada entre diafragma, assoalho pélvico, transverso do abdômen, multíficos, né? Então se forma literalmente um cilindro, né? E há um aumento dessa pressão intraabdominal, né? Então a escola DNS acrescenta muito aí no controle motor, acrescenta muito, ganha enorme aceitação no mundo inteiro pelos resultados incríveis que eles conquistam, né? Então, a partir dessa pressurização, aumento dessa pressão intraabdominal, é que é criada a pressão intraabdominal, ela cria a estabilidade lombar, né? E esse centramento articular na lombar é o que vai garantir o centramento articular até mesmo das articulações mais distantes, tá? Então, uma premissa para que o meu aluno ele faça os exercícios na academia ou pratique algum esporte de forma alinhada é ele ter essa estabilização do centro. E, de acordo com o DNS, a maior parte das disfunções ocorrem, em primeiro lugar, pela instabilidade do centro, pela incompetência do diafragma. Muito bom, Diego. Isso aí. Concordo plenamente contigo. Na minha prática, eu faço a avaliação do padrão respiratório nas 3 posições, na verdade. Eu coloco tanto na posição supina, sentado e em pé, para observar o comportamento desse padrão respiratório. E, normalmente, eu explico e gosto muito dessa frase, que é um padrão respiratório ineficiente, ele é porta de entrada para diversas disfunções, tanto no que diz respeito ao componente comportamental, fisiológico e mecânico, como você muito bem falou, né? Então, rotineiramente, a gente vê nossos clientes boa parte do dia sentado, estressado, ansioso, né? Então, eles não usam o diafragma de forma adequada e não favorecem essa troca gasosa. E aí, o que acontece com o pH sanguíneo é que você acaba deixando muito gás carbônico, né? E isso pode trazer rigidez muscular. Isso já tem bastante pesquisas respaldando esse tipo de fisiologia do organismo com um padrão respiratório ineficiente, né? E aí acaba que o centramento, como você muito bem falou, o diafragma não fica numa posição adequada, né? Eu vou até mostrar uma figura aqui para ilustrar o que o Diego estava falando com relação à síndrome da tesoura aberta, né, Diego? Então, vocês podem ver que na figura A, o esqueleto ali, ele está conseguindo manter um cilindro e uma pressão interna adequado. Já na B, a gente vê a síndrome da tesoura aberta, né? Então, o diafragma não está no seu centramento articular. E já na A, a gente consegue observar que tem um funcionamento adequado do diafragma, aí tem uma cocontração do assoalho pélvico e contração do transverso e dos multífidos, né? Outra pesquisa bem interessante que ilustra muito bem essa questão é justamente da escola do DNS, que é do Pavel Kolar. Então, eles investigaram o comportamento, o funcionamento do diafragma em 2 tipos de indivíduos. Um com dor lombar e outro público que não estava com dor lombar.
E aí, os que estavam com dor lombar crônica, eles tiveram um funcionamento do diafragma anormal, né? Eles não conseguiram fazer com que o diafragma, a função do diafragma fisiológica é o que? Ele tem que achatar e descer durante a inspiração, e aí ele vai diminuir o volume intraabdominal, vai aumentar a pressão, vai estabilizar a coluna e vai diminuir a compressão sobre os discos, né? Tem com relação ao FMS, né? Eu também tenho outro estudo bem interessante que eu gostaria de citar, que eles colocaram alguns indivíduos para fazer o FMS, né? Aqueles 7 testes. E os indivíduos que se movimentaram melhor foram os indivíduos que respiraram melhor. Então, ou seja, só por aí você já consegue analisar a importância da respiração para você se movimentar bem, né? Boa, Tiagão. Beleza. Vou mostrar uma imagem aqui, tá? Basicamente, a gente tem 2 linhas de pensamento aí entre os especialistas do movimento, né? Entre as escolas do movimento. Né? A gente tem a abordagem joint by joint, proposta, né, difundida aí pelo Gray Cook, né? Então, vou mostrar uma imagem aqui. Tá? Então, para que a gente se expresse com qualidade, a gente precisa de bons níveis de mobilidade, bons níveis de estabilidade, né? E as articulações, apesar delas desempenharem o duplo papel, né? Algumas são mais responsáveis por promover a mobilidade e outras para a estabilidade. Né? Então, fazendo uma leitura de baixo para cima, né? O nosso tornozelo, o pé tem que ser estável, o tornozelo tem que ser móvel, o joelho tem que ser estável, o quadril tem que ser móvel, a região lombopelávica estável, coluna torácica móvel, cintura escápulo torácica estável, glenomeral móvel e por aí vai, certo? Quando há uma dor, uma lesão numa determinada região, frequentemente a causa dessa dor ela está acima ou abaixo. Né? Então, por exemplo, uma dor no joelho, a causa da dor no joelho ela pode ser uma restrição na mobilidade do tornozelo ou pode ser uma instabilidade do quadril. Né? Nem sempre é tão fácil assim o diagnóstico, nem sempre é tão fácil, né? Porque o estudo aí das cadeias cinemáticas, das cadeias de movimento, né, eles mostram que o mau funcionamento de uma articulação ela pode ser responsável por uma dor muito distante, né? Então, tem vários casos aí que, por exemplo, uma restrição da mobilidade ali no hálux vai refletir numa epicondilite uma epicondilite, né, uma lesão, uma dor no cotovelo, né, de um atleta overhead. Né? Isso aí tem relato disso na literatura. Né? Então, as regiões distantes se conectam também pelos trilhos anatômicos. Né? Então, a restrição num tecido miofascial numa região também pode influenciar na mobilidade numa região distante. Né? Então, a abordagem moderna da fisioterapia se baseia profundamente, né, nos trilhos anatômicos na busca pelo diagnóstico correto da dor. Beleza? Então, de acordo com essa abordagem joint by joint, há a possibilidade de intervenção abordando cada articulação individualmente. Né? Então, por exemplo, o agachamento ele inclina muito o tronco à frente, né? Possivelmente ele tem restrição na mobilidade do tornozelo, né? E aí eu posso aplicar exercícios específicos de mobilidade do tornozelo, realizando trações com band, né? Entre outras intervenções, certo? E há as linhas que... Aí eu vou mostrar uma outra imagem aqui. Há as linhas que defendem a abordagem integrada de movimento. Né? Então, esse paper aqui do Hoffman e Gable, ele faz uma evolução do modelo de Punjabi de estabilidade lombar. Né? Então, o modelo de Punjabi ele descreve, o modelo original, que a estabilidade lombar ela precisa da integridade dos 3 subtipos, né? Do sistema passivo, que são as articulações e cápsula articular, o sistema ativo, que são os músculos estabilizadores, né? E o sistema neural, que percebe, né, e programa os movimentos. Né? A dor lombar ela pode surgir devido à instabilidade
e a lesão no subsistema neural, ou seja, na deaferenciação de mecanorreceptores nos ligamentos, né? A partir desse déficit proprioceptivo, a ativação muscular ela não é ideal, certo? Então, a inibição muscular, né? E a estrutura passiva, como, por exemplo, lesões de espondilose, espondilolistese ou degenerações discais, né? Então, o sistema passivo ele vai sofrer por essa falta de função do sistema ativo, né? Então, esse modelo aí, ele fundamentou, né, o desenvolvimento de vários protocolos aí da reabilitação, né? E em 2013 ele foi evoluído, né, para esse modelo aqui, tá? O que esses autores colocam é que os movimentos eles são uma expressão contínua e dinâmica de mobilidade e estabilidade, né? Onde uma determinada região do corpo vai ter a responsabilidade de promover estabilidade para que outra região possa expressar a sua mobilidade, né? Então, assim como o sistema de estabilização tem seus subsistemas, seus componentes ativo, passivo e neural, né? A mobilidade ela também ela tem a influência, né, da mobilidade ativa, né, promovida pelos músculos, né, passiva e neural. A falha de qualquer um desses componentes vai levar à sobrecarga e ao mau funcionamento dos demais, certo? O que os autores eles recomendam, né, é a abordagem integrada, né? Ou seja, realização de trabalhos de movimento, de controle de movimento, que são capazes de expressar mobilidade e estabilidade, né? Por exemplo, o Pilates, né, a gente tenta estabilizar o centro, yoga, né, o aluno ele se estabiliza, ele estabiliza o seu centro de massa sobre a base de suporte para poder conquistar amplitude de movimento, né, em porções mais distais do corpo. A gente tem várias linhas de flow, né, que se baseia muito na biologia evolutiva, né, e que é uma manifestação constante de mobilidade e estabilidade. Enfim, todas essas escolas promovem resultados excepcionais, né? Eu utilizo bastante no nosso modelo, no nosso sistema, os trabalhos de moestabilidade. Eu gosto bastante desse termo, né? Então, a gente faz bastante força para estabilizar principalmente a região pélvica, né? Para conquistar ativamente, fazendo força para conquistar a amplitude de movimento, né? Então, junto dessa técnica, a gente pode fazer picos de contração isométrica em comprimento alongados, né? Quando eu contraio um agonista, né, existe um mecanismo de facilitação neuromuscular proprioceptiva de inibição recíproca, então relaxo o antagonista para alongamento, né? Então, é um trabalho que pode ser enriquecido de várias formas. Mas, em muitos casos, na maior parte dos casos, eu abordo os elos separadamente também. Tá? Então, por exemplo, um aluno que chega para mim com inibição, né, com amnésia glútea, com enfraquecimento da musculatura posterolateral do quadril, com total instabilidade do core, eu coloco os exercícios no solo sim, coloco a elevação pélvica, faço trabalho de mini band, faço as pranchas de estabilização, o protocolo do DNS, né, as progressões do dead bug, né, se tiver algum déficit de mobilidade, né, por exemplo, focar um pouco mais na região torácica, focar mais no tornozelo, para mais à frente fazer esse trabalho de uma maneira mais integrada, né? Basicamente, esse caminho que eu opto, tá? Não significa que é o correto, né? Há uma linha forte aí que baseia o trabalho na biologia evolutiva e eles, né, conquistam resultados excepcionais, né? Mas é importante a gente ter, né, o conhecimento e não acreditar em uma única linha de pensamento, porque muitas vezes ela é incompleta, né? Por exemplo, eu fiz a formação do DNS e a questão da flexibilidade e mobilidade não é abordada no curso, né? Ou seja, a gente não pode pegar um único paper, né, um único livro, posicionamento de um autor ou de uma escola e não ter necessidade de seguir exatamente essa linha de pensamento, né? A gente pode reunir várias outras fontes. Deve. Muito legal, Diego. Bacana mesmo o teu trabalho aí. Eu acho que o que vale assim ressaltar em cima do que você está falando é, na verdade, você entender o processo, né? E nesse sentido, o que eu vejo muito, até uma crítica na minha prática, dentro das academias, muitas pessoas começam a usar os corretivos, né? Aqueles exercícios corretivos de mobilidade, de estabilidade, sem saber muito o porquê, né?
Então, acho É que... um pouco do que o FMS faz, né? Um pouco da minha crítica ao FMS, né? Que ele Uhum. realmente te recomenda exercícios corretivos sem dar um diagnóstico, né? É. Então, é essencial, é fundamental você saber o porquê você está usando aquilo, né? E, obviamente, ter feito uma avaliação funcional para você entender o seu cliente e quais são as reais necessidades dele, né? E, nesse contexto, o que eu acredito muito é que, muitas vezes, o próprio exercício, né? O próprio agachamento, quando bem ensinado, né? Para um treinador experiente, ele já pode ser o próprio corretivo, né? Porque às vezes você coloca o cara para agachar ou para fazer um exercício de deadlift, né? Uma dominância, uma dobradiça de quadril. O cara não faz porque ninguém ensinou a ele de forma adequada, né? Ninguém ensinou a ele como realizar aquele exercício de forma eficiente, né? Então, É acho o que cara que às vezes ele tem a mobilidade, mas ele não consegue executar a tarefa por falta de controle motor, né? Então, ter a exatamente. mobilidade não significa ter o controle motor. E, e aí tem agora puxando mais o gancho aqui para um autor que você citou aí, que para mim também foi um cara que contribuiu muito para a evolução, né, do treinamento integrado e do conceito, que é o Thomas Mayer, né, que é um cara que é um terapeuta que trabalhava dissecando cadáveres em Nova York. E aí, na sua prática, na sua pesquisa lá clínica, ele observou que os músculos, eles estão todos conectados, né? Eles estão todos ligados por um tecido, que é o tecido conectivo, né? Um tecido rico em elastina, em terminações nervosas livres e tecido conjuntivo, né? E aí, na leitura desse livro, você observa que, por exemplo, a linha superficial posterior, ela reveste todo o corpo, a partir da sola do pé, nos gastrocnêmios, vem subir nos posteriores de coxa, sobe pelo ligamento sacrotuberal e vem até o topo da cabeça, né? E é interessante notar que na própria leitura desse livro, ele recomenda, e essas duas linhas, direita e esquerda, elas são separadas, então ele recomenda que você faça uma liberação miofascial com uma bolinha só do lado direito, por 1 minuto. E aí depois, quando você vai tentar tocar os pés em pé, você observa que o lado direito vai mais, para ele exemplificar como funciona essas cadeias miofaciais. E aí, quando a gente fala em treinamento de estabilidade, né? Eu acho que tem duas cadeias miofaciais que são bem interessantes da gente citar, que é a linha profunda, que tem uma conexão em especial com os músculos do core, e a linha em espiral, né? Que no começo da minha apresentação, do que eu estava aqui no nosso bate-papo, eu citei a questão da rotação, né? Que são movimentos que a gente faz muito, quer dizer, nos esportes a gente faz muito, né? Como no beisebol, no tênis, no vôlei, no futebol. Então, essa cadeia em espiral, né? A linha espiral e a linha funcional posterior, que é responsável pela produção desse movimento. Aí, ó, vou trazer aqui para vocês um artigo que eu recomendo seriamente vocês realizarem essa leitura. Cadê? E aí botar a figura aqui, acho que vai ficar interessante para vocês entenderem. Aqui é o efeito que ele chama de efeito Serapis anterior e posterior, né? E aí é um efeito de poncho, né? Que ele chama, que é como se fosse um cachecol no qual a disposição desses músculos se ligam, né? Então você tem uma transferência de energia, transferência de força, né? Do oblíquo externo para o oblíquo interno, e aí vai para o serrátil e o romboide e passa pela frente cruzando para o outro lado, né? E aí a gente pode ver que posteriormente isso também acontece, né? Então a própria planta do pé, né, a nossa sola do pé, ela é uma área de interseção de várias linhas, de várias cadeias miofaciais, né? E aí a linha funcional posterior,
ela vem subindo posteriormente a perna e depois a gente sabe que tem uma conexão do glúteo direito para o dorsal esquerdo, né? Então, é justamente nesses movimentos do esporte, né? Em especial de esporte que exige muita rotação, que é tipo o tênis, né? O beisebol. E aí tem um exemplo aqui, ó. Essa figura é bem interessante, né? Que o cara começa ativando a linha espiral, a linha funcional, desculpa, a linha funcional posterior da perna esquerda, né? Aí transfere toda a força através dessa linha espiral para o dorsal direito e aí vem quer dizer, desculpa, vem da funcional posterior e vem para a espiral da frente. Deu para entender? Né? Essa linha aqui é bem interessante. E a gente sabe que tem que a função dessas linhas é uma conexão e Thiago, teu áudio agora deu uma caída. tá me ouvindo? Agora sim. A galera tá me ouvindo aí? Eu acho que sim. Acho que sim. Se eu estou te ouvindo, a galera deve estar te ouvindo também. Daí o pessoal, dá um feedback aí, pessoal. Todo mundo ouvindo? Acho que sim. Beleza. Então, dando continuidade aí, tá, aos outros testes que são praticamente obrigatórios a gente realizar para a gente fazer uma boa intervenção, né? É o teste do agachamento, que é um teste bastante sensível, né, para verificar os níveis de mobilidade global, né? Os três principais elos aí, tornozelo, quadril e região torácica, tá? Então, é bem simples, né? Você coloca o aluno de frente e pede para ele realizar algumas repetições do agachamento, tá? Particularmente, eu prefiro avaliar os dois agachamentos de forma separada, né? Eu vou avaliar o agachamento sem o bastão acima, né? Onde eu consigo ter um olhar mais direcionado para o quadril e para o tornozelo, né? Para os membros inferiores, e aí depois eu peço para o aluno realizar o agachamento com desafio para a extremidade superior, né? O desafio de tentar manter o bastão alinhado com os pés, né? Então, é um teste que a principal, né, ele é bem sensível para mobilidade, mas não é tão sensível para estabilidade, né? Então, eu particularmente eu nem avalio, né, o plano frontal, nem avalio o cliente de frente, eu avalio o cliente de lado, né? Alguns pontos importantes é verificar se o aluno ele inclina muito o tronco à frente, né? Caso ele esteja com bastão, se o bastão ele cai para frente, né? Se o calcanhar dele levanta, né? Ou se ele desequilibra e tende a cair, né? Ou se a pelve dele faz uma inclinação posterior precoce, se tem dificuldade de amplitude de movimento, né? Ou se ele apresenta alguma dor. Então, durante o teste, é importante a gente pedir que o aluno ele faça a execução completa, tá? Falando sobre a mobilidade, eu gosto muito de citar um autor, que é o Kelly Starrett, né? Ele é um treinador bem importante aí no cenário do CrossFit, né? E ele aborda que, então o pessoal que me pediu recomendação aí sobre estabilidade, né? Ele não utiliza esse termo no livro dele, tá? Mas você vê os princípios da estabilidade nas intervenções dele, né? Esse autor ele preconiza que se você quer melhorar, né, a amplitude de movimento num determinado elo, a gente tem que atuar em todos os tecidos que restringem a mobilidade, né? E é um erro a gente achar que é apenas o tecido muscular que restringe a mobilidade, né? Então, é o tecido miofascial, superfície de deslizamento, é, é a articulação, né? Então, mais precisamente, cápsula articular, né? Que às vezes se torna muito rígida e adaptada em comprimento encurtado também, né? E o músculo, né? Então, é importante na nossa intervenção a gente, né, fazer uma estimulação do aumento de mobilidade em todos esses tecidos, né? Então, eu dei o exemplo do tornozelo, tá? O tornozelo é uma articulação que é bastante comprometida aí pelo solo, né? Pela rigidez do solo, mas principalmente pela estrutura articular, né? Pela cápsula articular. Então, o trabalho com tensão ele é recomendado, né? E do ponto de vista muscular, se você quer melhorar
a amplitude de movimento, né, a liberdade de movimento pelo músculo, é importante que a gente, de alguma forma, tenha a estratégia de conquistar esse movimento de forma ativa, tá? Porque o fato de eu conseguir uma boa amplitude de movimento alongando de forma passiva não significa que eu vá conseguir reproduzir de forma ativa, que é como eu vou precisar no meu esporte, né? Para que eu consiga reproduzir de forma ativa, eu preciso literalmente de alteração na estrutura morfológica, em nível arquitetura muscular, alteração do músculo, coisa que o alongamento passivo ele não promove, né? Então, o que a gente recomenda? É o alongamento ativo, fazer força para conquistar essa amplitude de movimento. Você pode colocar o aluno em posição de afundo, bem aberto, amarrar uma band na frente para fazer uma rotação, onde o aluno ele vai fazer força para conquistar essa amplitude de movimento, gerando estabilização do centro, né? São exemplos de trabalho de mostabilidade. Eu ia citar mais um ponto importante. Bom, acho que é isso. Se eu lembrar mais para frente, eu vou falando. E o outro teste importante é sobre o agachamento unipodal, né? Então, vou pegar uma imagem aqui, que ela ilustra bem. Pessoal, imprescindível, tá? A avaliação do agachamento unipodal. A estabilidade unipodal é algo que a gente deve perseguir neuroticamente com os nossos alunos, né? Você vai avaliar o aluno no teste de agachamento lateral ou simplesmente colocar um objeto na frente para ele tentar alcançar, né? E você vai ver, só de tirar o pé, que já, na maioria dos alunos que chega para a gente, você já vê o desabamento do pé, você já vê o drop lateral pélvico, você já vê a perda de equilíbrio, você vê o pé tremendo, né? E aí, quando o aluno vai realizar algum movimento, fica mais grave ainda, tá? O que ocorre, e aí eu vou mostrar a imagem agora, é que o aluno que se movimenta nesse padrão aqui, certo? O que ocorre aí é um desalinhamento em cadeia, tá? Então, o desabamento do pé, né, a instabilidade do pé, por aproximação mecânica, né, e limitação dos tecidos, vai promover a rotação interna da tíbia, né? A rotação interna da tíbia, né, pelas mesmas questões, mecanicamente vai produzir a rotação interna do fêmur, né? Então a gente vê aí a distribuição de carga assimétrica, mais sobre o menisco lateral, né? A gente vê uma carga de cisalhamento no cruzado anterior, né? Quando o fêmur roda internamente, a patela ela não acompanha, né? Então a gente tem a patela ela não desliza na troca intercondilar, então ela desliza sobre o côndilo lateral, sob pressão aumentada, né? Existe o ritmo pélvico femoral, então se o fêmur roda internamente, a pelve inclina para frente, né? E aí o desafio vai ser muito maior para a musculatura posterior do quadril ali, que não vai conseguir estabilizar a pelve dropa e depois ela restabelece, roda a coluna, né, no plano frontal e no plano transverso, para tentar manter o centro de gravidade sobre a base de suporte, né? Então, impacto femoroacetabular, sobrecarga excêntrica na banda iliotibial, né, síndrome da fricção da face lata. Se for um movimento mais brusco, pode ocorrer ruptura do cruzado anterior. Então, basicamente, aí, esse é o padrão disfuncional que está associado, né, a quase todas as lesões da extremidade inferior, né? E o praticante de musculação, normalmente, qual é a característica do programa? É bilateral. É agachamento, é hack machine, leg press, sempre base bilateral, né? Então, eu canso de pegar na minha rotina, né, praticantes de exercício físico em academias, né, sob orientação de professor, por muitos anos, e aí você coloca o aluno sobre o pé só e você vê uma disfunção generalizada, né? De cada 10 alunos que chegam para mim, sejam eles praticantes de musculação ou não, a cada 10, 9 apresenta essa disfunção da extremidade inferior, né, descrita pela síndrome da disfunção da extremidade inferior, descrita por Vladimir Young, certo? Então, como que a gente vai fazer a intervenção para melhorar esse padrão de movimento aí? Cara, muitas vezes a gente vai ter que ir para o chão, né, trabalhar a estabilidade do cilindro, né, trabalhar a estabilidade intrínseca, essa coordenação do diafragma, transverso do abdômen, na posição, começando pela posição supina, né, pela primeira posição do desenvolvimento do bebê. A gente tem que ativar o glúteo de forma isolada, tá? Então, o glúteo, né, não estou falando só de glúteo máximo, né, todo o complexo posterolateral, ele é responsável pela estabilização da pelve no plano frontal e transverso e pelo alinhamento do membro inferior, certo?
Então, ele deveria estar atuando aí nessa posição, que a gente está em base unipodal, né? O problema é que se o glúteo do indivíduo está inibido, ele já chega para a gente com essa disfunção, dificilmente eu vou conseguir fazer o glúteo funcionar se eu for direto para o movimento em pé integrado. Bom, isso é o que a minha experiência me diz, né? Então, eu faço sim os trabalhos de core no solo, o trabalho de ativação. Então, a ponte é uma posição, né? A elevação pélvica é uma posição que a gente consegue ativar o glúteo com facilidade, e mesmo assim, para alguns alunos, é bem difícil. Então, você tem que sustentar com pouca carga, em posição isométrica, dar algum tipo de feedback, né? Sinestésico, que seja, para fazer o aluno ele conseguir, nessa posição muito simples, né? Onde busca isolamento, né? Melhorar a coordenação intramuscular, né? Para depois pensar em integrar esse movimento, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente dá muita ênfase no início do processo de treinamento, tá? E o quanto antes eu quero colocar o aluno de pé para realizar tarefas em base unipodal. Então, por exemplo, eu coloco o aluno de pé, coloco um objeto na frente dele, um roller, um cone, seja o que for, né? E ele tem que, em base unipodal, encostar a mão contralateral no objeto e ficar em pé novamente, sem apoiar o pé no chão, o outro pé no chão durante o drill, tá? Inicialmente, a gente deve deixar o aluno executar da forma dele, não devemos bombardear ele com muito feedback no início, né? Deixa ele executar, deixa ele experimentar, porque simplesmente o fato de você dar uma tarefa para ele, né, o foco externo do aluno, vai gerar uma melhora de qualidade de movimento. E depois você pode, né, dar um feedback mais preciso, usando analogias, né? Por exemplo, tenta manter o seu tronco alinhado como se fosse uma prancha, né? Então, é importante eu dizer aqui que o tipo de tarefa que eu uso em base unipodal, ela vai depender muito do aluno, tá? Por quê? Se o aluno tem pouca mobilidade de tornozelo, mecanicamente ele não vai conseguir a dorsiflexão, né? O joelho, ele mecanicamente vai ser jogado para dentro, né? Então não adianta eu querer treinar o agachamento unilateral para o indivíduo que tem mobilidade de tornozelo pobre. Naturalmente, quem tem baixa restrição, quem tem restrição de mobilidade de tornozelo, tende a assumir um padrão mais quadril dominante durante as ações, né? Então, eu já avaliei, por exemplo, um jogador de futebol com um tornozelo muito rígido, mas que se movimenta bem em campo, que fez os drills de pliometria com boa qualidade de movimento, né? Só que ele se adaptou a mais com rotação externa do quadril, né? Com mais dominância de quadril no movimento. Ok, se você conseguir melhorar a mobilidade do tornozelo, você pode melhorar ainda mais o padrão, né? Mas ele encontrou uma forma ali relativamente segura, né? Então, eu uso mais as tarefas dominantes de quadril para estabilização unipodal para os indivíduos que têm restrição de mobilidade de tornozelo, né? Então, acho que através desses dois testes, desses três testes aí, a gente já consegue descobrir muita coisa. Tiagão, você quer colocar mais um ponto? Eu queria colocar um último ponto, tá, para fechar a minha parte, que é a questão da pliometria, tá? A pliometria é considerada a ferramenta padrão ouro para a prevenção de lesão, né? Por vários motivos. A pliometria nada mais é do que um trabalho de controle motor avançado, trazendo para uma realidade um pouco mais próxima do campo. Porque o fato do meu aluno realizar um bom padrão de movimento de forma lenta não significa que ele está protegido para um esporte de altíssima carga mecânica, de altíssimas forças externas em alta velocidade, né? É importante eu tornar esse treinamento mais específico, né? Então, a pliometria ela é extremamente eficiente, produzindo o que a gente chama de mecanismo feed-forward, né? Ou seja, a pré-ativação da musculatura estabilizadora antes mesmo do contato do pé no chão. A pliometria aumenta a taxa de produção de força, né? Então, para prevenção de lesão, não importa qual é a nossa força máxima. O que importa é o quanto de força eu consigo produzir naquele tempo limite, né? E eu ensino um bom padrão de movimento através do... Beleza, a galera tá voltando aí? Diegão, muito conhecimento, cara. Todo mundo ouvindo aí? Muito conhecimento. Você fala mesmo, cara. 过
Então, Termina de... só para finalizar a questão da pliometria, né? É, a pliometria é mais um recurso que o treinador ele tem à disposição, né? A pliometria, iniciando nos drills de baixa intensidade, né? De pouca altura, iniciando de forma bilateral, ela é a introdução para que em fases mais avançadas do treinamento eu possa usar os saltos, os drop jumps, né? Com máxima intenção. Então, quando eu estou fazendo pliometria de máxima intenção, é um treino de potência. Quando eu estou fazendo uma pliometria de baixa intensidade, é um treino avançado de controle motor, né? Então, é mais um recurso excepcional aí, à disposição dos treinadores. É um meio de treinamento que tende a beneficiar quase a totalidade dos alunos que estão na academia, mas, infelizmente, pouquíssimos fazem, né? Muitas vezes por falta de habilidade do professor em introduzir, e realmente não deve introduzir se ele não dominar, né? Por isso que a gente tem que estar sempre se especializando. É um assunto eminentemente prático também, então a gente não consegue progredir muito no raciocínio por aqui. Mas a mensagem que fica quem ainda não se sente confiante, né, quem ainda não vê o benefício do treinamento de pliometria, dá uma pesquisada, procura fazer algum curso, procura aprender com algum bom treinador, porque vai enriquecer muito o trabalho. É, Diego, na minha prática, o que eu observo é que muitos dos clientes, na verdade, eles não sabem nem amortecer, né? Eles não sabem nem cair da própria altura, né? Então, aí Exatamente. fica É assim que a difícil. gente começa, né? Com a desaceleração, né? Então, tem que começar o treinamento e o exercício bem básico, né? Com os exercícios do fácil para o difícil, né? É, Então, tem que ir tu falou bem progredindo aí. aos poucos. O aluno ele não sabe nem amortecer. Não Então sabe nem desacelerar. eu não posso querer dar o acelerador da Ferrari antes de dar o freio, né? Porque vai dar merda. Então, antes de ensinar ele a saltar, eu preciso ensinar ele a desacelerar, né? Fazer excêntrico, que é onde ocorre a lesão, né? Na fase excêntrica. Show de bola, Diegão. Legal, vamos abrir para pergunta? Vamos. Se alguém tiver alguma pergunta aí, fica à vontade em fazer. E a gente vai deixar a live salva aí. E caso vocês queiram alguma referência bibliográfica, algum artigo, chama a gente no direct que a gente disponibiliza para vocês. Beleza. Independente disso, né, Thiago? Independente das pessoas pedirem, a gente já vai disponibilizar lá os principais utilizados aqui na live, né? Lá no Lá no Telegram da Transcontas. Né? da Se quiser, Transformers. Mas você já abriu se isso? quiser, o Telegram já está aberto. Já? Tá? Não vi ainda. Já. Me pediram aí também durante a live referência sobre mostabilidade, né? Esse trabalho que eu apresentei aqui, a expansão do modelo de Punjab, De Punjab. ele não utiliza esse termo, né, de mostabilidade, mas fica clara ali a recomendação, né, do trabalho integrado de mobilidade e estabilidade, né, e ele mesmo recomenda a prática do Pilates, a prática do Yoga, né. Eu indico bastante meus alunos para o Yoga, porque um aluno muito rígido, eu vou ter que investir muito tempo da sessão de treino, né, para melhorar a mobilidade dele. E vai sobrar menos tempo para queima calórica, para condicionamento de força. Então, quando eu trabalho numa academia que tem aulas de yoga, eu sempre tento empurrar os alunos para o yoga, para complementar o trabalho. Né? Eu também tenho feito Outra bastante referência, isso. outra referência é esse livro do Kelly Starrett, que é Become a Super Leopard. Eu vou escrever aqui, que fica mais fácil. Tá? Eu acredito que vocês conseguem esse livro aí, o PDF dele na internet. Você tem ele em papel ou em PDF? Eu tenho ele em papel, eu não tenho ele em PDF, eu tenho ele em papel. Mas eu acho que ele está disponível na internet. Tem uma pergunta aqui para você, Diegão. Do Claudemar, né? Estratégia sobre correções de um agachamento unipodal muito ruim. Certo. Bom, eu já falei um pouco durante a apresentação, né? Mas eu vou reforçar alguns pontos. Primeiro, mobilidade de tornozelo. Tá? Então, se o indivíduo ele tem baixo nível de mobilidade de tornozelo, você não vai conseguir um bom padrão de agachamento unipodal. Vai ser impossível. Tá? Então, você pode trabalhar mais os exercícios tipo o stiff unipodal, Romanian deadlift. Tá? Primeira coisa, colocar o aluno sem sobrecarga, certo? Porque o aluno ele executar se desequilibrando,
desalinhado, sem carga não vai ser o problema, mas o trabalho de motor não se realiza com carga externa. Existem três principais elos aí envolvidos na estabilidade na estabilidade unipodal, né? Primeiro é a musculatura do pé, né? Então, a gente sabe o quão comum são as disfunções aí do enfraquecimento da musculatura intrínseca do pé. Então, é muito positivo colocar os alunos para treinar descalço, pelo menos os exercícios de controle motor, né? Aí, se quiser, né, algumas academias nem permitem, né, realizar as máquinas descalço, também acho que não tem necessidade. Mas os trabalhos de controle motor, principalmente unipodais, devem sim ser realizados descalço para gerar esse fortalecimento da musculatura do pé, tá? E pode ser dado um feedback específico para isso, estimulando o tripé do pé e por aí vai. O outro elo importante é o complexo posterolateral do quadril, tá? E aí eu estou falando de glúteo máximo, glúteo médio e rotadores externos profundos, tá? Então, esses músculos vão ser responsáveis por sustentar a pelve no plano frontal, em sinergia com o core, né? E prevenir a rotação interna do fêmur, né? Então, o valgo dinâmico é muito mais uma questão de rotação interna do fêmur do que a adução do fêmur, tá? Então, por isso que se dá tanta importância aí aos rotadores externos do fêmur, tá? Então, a recomendação é trabalhar isso no solo, né? Ativar bem a musculatura do glúteo, né? E aí depois colocar o indivíduo de pé descalço para fazer os drills, tá? E o terceiro elo é o core, porque a musculatura do complexo posterolateral não vai ser capaz de estabilizar a pelve se não tiver em sinergia com a musculatura do core, né? Então não basta o core ser forte, o core precisa de estabilidade, o core precisa de controle, né? Então, quando eu coloco o aluno em pé, sem sobrecarga, né, para ele fazer um agachamento lateral, e aí, que exercício que eu posso utilizar? Eu posso utilizar simplesmente o agachamento lateral. Coloco o aluno. Eu não gosto do pistol, tá? Aquele exercício que a gente coloca a perna para frente, porque normalmente o que a gente vê de resultado desse exercício é uma péssima execução, péssimo padrão, né? Ou você deixa a perna que tá sem apoio, ou você deixa ela flexionada ao lado, ou você pode subir num step e descer ela esticada ao lado, certo? Sem sobrecarga, tá? Você pode utilizar o feedback visual, o aluno ele pode fazer de frente para o espelho, você pode colocar uma barreirinha, né? Colocar tipo um bastão na parte interna do joelho para que o aluno não deixe o joelho encostar, né? Coloca um foco externo para o aluno descer com o joelho alinhado, mas todo teste é um exercício e todo exercício é um teste, né? Então, eu vou melhorar o padrão do agachamento lateral, basicamente fazendo o agachamento no lateral. Show de bola, Diogo. Vamos procurar mais perguntas aqui? Não, acho que... A Fernanda aí, minha professora lá da equipe de Vila Velha, dizendo que está conseguindo trabalhar bastante mobilidade nas aulas, né? Então a gente vê essa tendência da modernização das aulas coletivas, né? De tornar as aulas coletivas mais funcionais, que vão impactar mais na qualidade de vida dos alunos, né? Então, a Fernanda sempre está muito atualizada, né? Eu tenho certeza que as aulas dela estão bem modernas, e ela está dando feedback aí que usa a mobilidade para excelentes resultados. Aí o Cadu fez uma pergunta aqui. A flexibilidade excessiva não atrapalharia na alta performance? Quer responder essa, Thiago? Pode ser. Mas você diz flexibilidade... Ele está falando do excesso de flexibilidade, se não é prejudicial. A gente sabe que o excesso de flexibilidade pode vir a trazer uma frouxidão ligamentar, né? Então, provavelmente sim, né? Provavelmente sim, na minha opinião. Se o cara for muito flexível e isso trazer uma frouxidão ligamentar para ele, ele vai ter uma articulação mais instável, né? E aí, para ele buscar performance com qualidade, diminuindo as chances de lesão, ele vai precisar, com certeza, de um trabalho de fortalecimento, de estabilidade bem sólido, né? Esse aí é o cara que a gente deve dar mais atenção para a estabilidade dele do que a mobilidade, né? Então, focar bastante aí na musculatura estabilizadora. A Lana perguntou aqui, eu tenho 60 minutos de aula, quanto tempo eu devo dedicar meu aluno a exercício de mobilidade e ativação do core? Bom, Lana, isso depende, tá? Em que fase você está na priorização do seu aluno e o nível de treinamento dele. Tá? A tendência é que os alunos novos que estão começando agora, a tendência é que eles tenham mais disfunções, né?
e, consequentemente, você vai ter que despender mais tempo, porque não adianta você querer ir direto para o treinamento de força, para o treinamento de performance, porque o que você vai fazer é adicionar força à disfunção, né? Então, cara, tem alunos meus, às vezes, que eu invisto 40 minutos da aula, né? Às vezes até um pouco mais, para trabalhar só a estabilidade do core e mobilidade, né? Então, a gente tem que pesar aí também o lado comercial, né? Às vezes o aluno ele já quer ir para o pau, só que muitos alunos me procuram quando eles já estão com dor, né? E muitos eles me procuram quando fizeram musculação por anos na vida e não conseguem mais, né? Porque quando a gente é novo, a gente aguenta a dor, né? A dor ela tem um nível diferente, né? Então a incapacidade ela é diferente quando a gente é novo, né? E o aluno quando chega ali, após anos de fazendo exercício de forma desequilibrada, ele entende a importância do treino mais funcional, né? E muitas vezes é um cara que falava mal do treinamento funcional, né? E ele falava mal do treinamento funcional e dos professores que trabalhavam treinamento funcional. E aí, quando a dor ensina a gemer, ele vai recorrer a um desses professores para melhorar o quadro dele, né? E a gente tem que abraçar aí a missão, né, com a maior paixão que a gente tem pela nossa profissão, tá? Então, o aluno que chega para você, né, você faz essa bateria de testes e ele apresenta pouca disfunção, né? Eu gosto de brincar que quando o aluno chega para mim e eu peço para realizar o agachamento overhead e ele executa com bom padrão, eu levanto as mãos para o céu, eu peço para o cliente levantar as mãos para o céu, você é um Maravilha, né? privilegiado, muito rápido a gente vai poder botar carga e elevar a sua performance, né? Agora, quando chega um aluno muito encurtado, muito pouco flexível, é um cara que vai dar trabalho. Se eu quiser economizar mais tempo da minha aula, eu indico ele para uma aula de alongamento da academia, uma aula de yoga, né? Então, tudo depende, não tem uma resposta fixa para isso. É isso aí, Diego. Tem mais alguma pergunta aí? Procurando aqui. Carla Maia perguntou aqui. Então, o essencial seria buscar um equilíbrio dentro do treinamento. A pergunta está um pouco abrangente, né? Mas com certeza a gente tem que procurar equilíbrio no treinamento, né? Eu tenho que ter um equilíbrio de força entre os rotadores internos do ombro e os rotadores externos. Eu tenho que ter um equilíbrio de força entre os músculos anteriores do core e os músculos posteriores do core, né? Eu tenho que ter um equilíbrio entre quadríceps e isquiotibiais. Então, a literatura mostra de forma muito clara aí que quando a gente tem equilíbrio do par de forças, né, é isso que garante o centramento articular, né? Se eu tenho uma tensão mecânica de um lado puxando mais forte do que o outro, eu vou ter o descentramento articular e alguma estrutura articular vai sofrer com pressão aumentada. Então, o equilíbrio, com certeza, é a chave. E no caso da sua professora lá de Espírito Santo, eu acho que o argumento que você tem que usar é pegar as evidências que você vem estudando aí, pegar essa pirâmide da performance ótima, explicar abordagem articulação por articulação, e aí você vai convencê-lo a importância de fazer o trabalho de mobilidade e estabilidade, e aí ele vai começar a sentir e ver o resultado na prática, e aí a tendência é ele aderir ao programa de treinamento que você for propor para ele, né? Isso aí. O Claudemar perguntou aqui, pergunta do Hugo também, sobre o Trendelenburg, né? Você pode usar o Trendelenburg, né? Você pode utilizar o teste para avaliação. Eu, particularmente, prefiro o agachamento, né? O step-down test, porque é mais dinâmico, né? Mas o Trendelenburg, assim como o agachamento, né? Se você pegar a maior parte dos alunos que chegam para você numa academia, a maioria vai apresentar um baixo padrão aí no teste Trendelenburg, né? Então, a intervenção vai ser a mesma, né? Vai ser a mesma que eu recomendei aqui para o agachamento lateral. Galera, queria dar um abraço aí para os professores que foram da minha equipe aí, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, né? A galera aqui de Porto Alegre também, mas galera do Espírito Santo aí em massa, né? Saudade de todo mundo aí, galera. Vivemos áureos momentos aí. E obrigado aí pelo prestígio até hoje, tá? Coisas que dinheiro nenhum mundo paga. Legal, Diego.
É o legado, né, Diego? Como eu te falei, né, irmão? É, Tem uma pergunta aqui. Qual a valência mais importante e mais trabalhada na performance de um atleta de jiu-jitsu? Praticante, força, potência ou mobilidade? potência, potência, sem dúvida. Só que você não deve iniciar pelo trabalho de potência. Você não vai ter êxito assim, né? Então você precisa de qualidade de movimento, né, para poder construir força nos padrões básicos. O melhor treino de potência para um indivíduo que não é treinado é o próprio treinamento de força básico, né? Ele promove mais benefícios do que o treino de potência. Então a gente deve, e a potência é derivada de força. Não existe indivíduo potente que não seja forte, né? Tá? A literatura mostra uma correlação muito clara aí entre os níveis de força e potência. A recomendação é dar ênfase nos treinos de potência apenas após o indivíduo ter conquistado elevados níveis de força, tá? Principalmente nos padrões do back squat e do deadlift. Tá? Então, o treinamento é um processo. Tá? A potência é a capacidade física mais importante, mas você deve preparar o cara para que ele se beneficie do treinamento de potência. O que eu queria destacar aqui é que muitas vezes o atleta ele é de alta performance no jiu-jitsu, ele é de alta performance no campo, ou seja, ou na piscina, seja qual for o esporte dele, só que quando ele chega na sala de pesos, ele não é alta performance, muito pelo contrário. Chega cheio de disfunção, cheio de lesão, né, com baixíssimo nível de força, com baixíssimo atleticismo. Então é aí que eu digo, o treinamento do atleta ele não vai diferir muito do indivíduo normal. A primeira coisa que você tem que fazer vai ser abordar as disfunções. Né? Infelizmente, a gente vive num país que não há uma cultura, né, não há um incentivo ao esporte. Né? Então, infelizmente, a gente, né, não estudou na universidade americana, no high school, né, na América do Norte, né, a gente não faz treinamento de força desde garoto, né, a gente já não tem uma carga elevada no back squat, no power clean, né, coisas que os países que têm maior incentivo ao esporte se desfrutam, né? Você pega um atleta russo, né? Quando ele chega com 18 anos, tá pronto, né? Com nível grosseiro de força. E aí foi o que o Alex Vieira disse: você faz 8 semanas de speed strength, ou seja, potência, pronto, o cara tá pronto para participar de qualquer competição em altíssimo nível, né? A nossa realidade aqui é que a gente tem que ficar muito tempo na base da pirâmide e trabalhar força, né? Os padrões de força básico, dominância de quadril, joelho, puxar, empurrar, né, com boa qualidade técnica, né, e progredir força gradativamente. A força ela não vem rápido, né, ela não deve vir rápido. Se você aumentar as cargas cedo demais, você vai atingir o platô cedo demais. Né, então tem que ter paciência e confiar no processo. O que eu posso afirmar para vocês é: confiem no processo de treinamento, porque isso muda o nível de performance dos atletas. Show de bola, Diego. Vou aproveitar o gancho aí do que você falou. E é importante a gente ter consciência de que, para um atleta de alta performance, os movimentos dos padrões fundamentais eles devem ser feitos sempre com uma intenção rápida, né? Tendo em vista que força é igual a massa vezes aceleração, então você tem que dar prioridade a realizar os movimentos de velocidade rápida, né? Na fase Acelerando. consciente. Na fase consciente. Exatamente. E também evitar chegar na falha concêntrica, né? Acho que é uma coisa que já está bem respaldado na literatura e na ciência, que para atleta a gente não deve deixar sempre uma repetição de reserva, né? Que a gente chama. Então, isso acho que é pertinente. O Thiago colocou 2 pontos aí que vão ajudar muito vocês no sucesso do treinamento, né? Que é fazer a fase concêntrica com a maior intenção de velocidade possível, tá? Mas é importante preparar o aluno para isso, né? Você não vai fazer isso na primeira sessão de treinamento, né? Mas por volta de 1 mês, 2 meses, ele já vai estar preparado para fazer a concêntrica o mais rápido possível. E não treinar até a falha, né? Então, treinar até a falha é questionável para hipertrofia, mas na prática mesmo, né? Não estou falando de ciência, mas na prática, né? Os bons treinadores eles sabem que é nocivo treinar até a falha ou até perto da falha, porque é uma queda de performance que pode durar mais de 72 horas, né? Além de Então, você são 2 aspectos importantes. Atleta, né? E uma terceira dica que eu queria dar é: a gente é forte com o pé no chão, aplicando força no chão. Então, os exercícios mais poderosos é o back squat, né? É o levantamento terra, né? É em nível mais avançado o levantamento de peso olímpico, né? Então, só fazendo o básico bem feito, né, é o que fez
os atletas mais potentes da história, né? Então a gente é muito mais forte quando a gente tem pé no chão, né? Então para performance, para saúde, para qualidade de vida, cara, esquece máquina, né? E dá ênfase aos exercícios com o pé no chão. Tem mais transferência, né, e uma ativação maior do próprio core, né? A gente sabe que o próprio agachamento e o deadlift já, já traz um bom trabalho para o backcore em especial, né? Os eretores É. superiores, inferiores. Então, vamos deixar a live salva aí para Beleza, vocês. pessoal. Então vamos encerrar então. Quer dar mais algum recado aí, Diego? Cara, só fazer um agradecimento especial aí, tá? Os fãs aí do trabalho, né? Os professores que foram da minha equipe, meus amigos pessoais, todo mundo aí dando prestígio na live, né? Pessoal que não conhece a gente pessoalmente ainda, mas que nos segue aí e são fãs do trabalho. Então esse carinho aí, ele é muito importante pra gente, né? E eu e o Thiago, a gente está à disposição, tá? Se vocês quiserem alguma referência, pode pedir direto no direct, tirar alguma dúvida sobre outro assunto, tá? Falando por mim e por ele, a gente vai estar sempre à disposição. A gente vai disponibilizar os principais artigos lá no canal Telegram da Transformance, tá? Mas caso queiram sobre algum outro assunto, é só pedir no particular também. Beleza, Tiagão, tá Diego. contigo pra encerrar. Ai, obrigado mais uma vez, Diego, por ter aceitado meu convite. Espero ter agregado valor para a galera que assistiu a gente até o final. É isso e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço.